Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês a minha atividade 2, como parte do curso Ferramentas de Apoio ao Trabalho Home Office, promovido pela Universidade Federal da Paraíba, através da sua Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu me chamo Jaldir de Oliveira Costa e sou técnico em assuntos educacionais, lotado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre a utilização de gráficos para a compreensão do cenário da pandemia de Covid-19. Escolhi esse tema porque está relacionado à minha formação. Sou licenciado em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande e por isso eu achei que era um tema interessante e também relevante para o momento que estamos vivendo. O objetivo dessa apresentação é identificar a utilização de gráficos em algumas notícias jornalísticas, relembrar os principais tipos de gráficos e as suas características, e também interpretar algumas informações gráficas que auxiliam na compreensão do cenário atual da pandemia de Covid-19. Então, o que é um gráfico? Gráficos eles são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos, né? Um conjunto de dados reunidos através de uma forma mais ilustrativa. Esses dados eles podem ser transmitidos por pontos, por linhas e também por formas geométricas. Eles servem para destacar a dimensão estática dos fenômenos, indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Através dos gráficos também é possível identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de uma forma mais ágil. Sempre quando nos deparamos com um gráfico, é recomendado observar alguns elementos. Por exemplo, o título do gráfico, né? Então o título dele já vai ter alguma informação do que se trata aquele gráfico, a fonte, qual o órgão, qual foi o veículo de imprensa que divulgou aqueles dados, que organizou aqueles dados, né? Os números presentes tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Geralmente o eixo horizontal ele pode trazer uma linha cronológica, né? Uma linha do tempo, organizado ali em dias, em meses, em anos, em horas. Né? E também as legendas. As legendas geralmente elas trazem cores que estão relacionadas com as cores das linhas, as cores das faixas das barras, com as cores das fatias da pizza. Então, pessoal, quais são os tipos de gráficos que nós conhecemos, que são comumente utilizados nos noticiários? Nós temos o gráfico de colunas, que são usados na comparação de quantitativos em setores, espaços de tempo ou de lugares, né? Os dados eles são colocados na posição vertical e as categorias na posição horizontal, conforme essa figurinha que tem aí do lado. Os gráficos de barras eles são semelhantes aos gráficos de coluna, porém os dados são colocados na posição horizontal e as categorias qualitativas na posição vertical. Ou seja, é um gráfico de colunas, porém na posição horizontal, né? Gráfico de pizza, pessoal, ele é adequado para estatísticas e trabalha geralmente com percentuais, porcentagens, né? As partes, ou seja, as fatias da pizza, quando elas são somadas, elas devem resultar no todo 100%. Elas são diretamente proporcionais a cada um dos dados, certo? E o gráfico de linhas, que é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e de regressão, ou seja, sequência de números presentes em certo espaço de tempo. Geralmente no eixo horizontal, na parte inferior do gráfico, nós temos um tempo, né? Uma linha cronológica, dias, meses, anos, e cada uma das linhas elas podem ir crescendo ou decrescendo conforme o espaço de tempo. Então, eu apresento para vocês assim algumas notícias que eu coletei de sites, né, que tratam sobre a pandemia de coronavírus. A exemplo dessa notícia que foi tirada do site G1 em
em março de 2020, logo quando aconteceu os primeiros casos de coronavírus aqui na Paraíba, o noticiário já traz na manchete: curva de contágio do coronavírus na Paraíba, evolução de casos confirmados, mortes e gráficos de dados. Ou seja, ao se deparar com um título como esse, a gente já sabe que quando abrir a notícia, vai ter lá contido alguns gráficos, né? E a gente precisa ter um conhecimento prévio sobre esses gráficos para que a gente possa compreender a notícia que está sendo enunciada. Já uma notícia em junho de 2020 traz: acompanhe gráficos e curva de contágio do coronavírus na Paraíba. Esse foi publicado pelo Portal Correio e traz informações atuais sobre o cenário de coronavírus em forma de gráficos. Então, eu vou apresentar para vocês uma aplicação do gráfico do tipo pizza, certo? O título desse gráfico é a situação dos pacientes com coronavírus na Paraíba. A gente sabe que atualmente já existem mais de 20 mil casos confirmados de coronavírus na Paraíba e desses 20 mil, as proporções estão aí representadas por esse gráfico de pizza. Por exemplo, 74% desses confirmados estão isolados em casa, né? 21% já estão recuperados, já apresentaram sintomas, possivelmente já foram internados e já melhoraram. 2,6% permanecem internados nos hospitais, nas enfermarias, na UTI. E houve uma letalidade de 2,4%. Ou seja, esse é o quantitativo de mortos desse percentual de mais de 20 mil casos confirmados. Ou seja, o número de mortos já passa dos 500 aqui no estado da Paraíba. Então, como eu mencionei para vocês anteriormente, infelizmente aqui no estado da Paraíba já se contabilizam mais de 500 mortos por coronavírus, né? E esse site traz informações através de um gráfico de colunas em qual faixa etária é que estavam as pessoas que foram mortas por coronavírus na Paraíba. A gente percebe pelo eixo horizontal que cada coluna representa uma faixa etária, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, 20 a 29, assim sucessivamente, até chegar nessa última coluna, que representa as pessoas que têm 80 anos ou mais. E a gente percebe pelo eixo vertical, na escala de quantitativo de pessoas mortas por coronavírus, 50 e 100. E a gente percebe que as pessoas que têm 80 anos ou mais, que estão na faixa etária também entre 70 e 79 anos, já passa dos 100 óbitos. E as pessoas que têm 60 a 69 anos está bem próximo de atingir o quantitativo de 100. Então, por isso que a importância do isolamento social, principalmente para as pessoas mais idosas. Por quê? Porque além da condição física debilitada, associadas ou não a outras doenças, o coronavírus ele tem uma letalidade, apresenta uma taxa de mortalidade ainda maior com as pessoas de mais idade. Agora nós temos uma aplicação do gráfico de barras. O gráfico de barras aí, na verdade, são dois gráficos, né? E mostra a situação da Paraíba comparado com os demais estados da região Nordeste. Nesse gráfico, cujas barras são vermelhas, nós temos a quantidade de casos confirmados do coronavírus. E a Paraíba, então, ocupa aí a quinta colocação. No caso dos gráficos das colunas das barras pretas, estão representados a quantidade de mortos por coronavírus. E nesse caso aí, a Paraíba ocuparia a sexta posição em ordem decrescente. E para finalizar, eu apresento para vocês uma aplicação do gráfico do tipo linhas, né, que trata justamente da evolução da pandemia de coronavírus aqui no estado da Paraíba. No eixo vertical, a gente tem ali a primeira data, dia 22 de março de 2020, e a última data, que é 31 de 5 de 2020, ou seja, final do mês de maio. Nesse período de tempo, a gente pode analisar que existem algumas linhas
A linha azul escura é a quantidade de casos confirmados. A linha vermelha é a quantidade de novos casos por dia. A linha laranja é a quantidade de mortes. A linha azul clara é a quantidade de recuperados e a linha amarela pontilhada é a quantidade de casos descartados. A gente pode perceber pelo comportamento desse gráfico que desde o dia 22 de março de 2020, a linha azul ela cresce, né? Logo no início ela cresce de maneira mais acentuada, mas depois do dia 3 de maio, né, especialmente no mês de maio, a curva ela cresce com maior intensidade. Assim também como a quantidade de casos descartados, né, que está quase equiparada à quantidade de casos confirmados. Então, os testes que estão sendo feitos, muitos estão confirmando e também muitos estão sendo descartados, né? A quantidade de mortes, ela também vem crescendo no decorrer desses meses e a quantidade de recuperados também vem crescendo conforme o passar do tempo. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, por terem assistido essa apresentação e peço que previnam-se com relação ao coronavírus, fiquem em casa sempre que possível e, se for necessário sair, utilizem máscaras. Muito obrigado a todos.